Muito bem, vamos orar ao Senhor. Uma boa noite para todos. A graça e a paz do Senhor, Jesus Cristo. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de estarmos participando desse momento de aprendizado, de interação, de compartilhamento de conhecimento. Então, eu rogo em nome de Jesus que perdoe nossos pecados, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre nós, sobre nossas famílias, sobre a igreja, sobre os alunos, sobre essa instituição de ensino teológica, o Arlan Gran e os seus coordenadores, diretores e professores. Que tu, ó Deus, possa, de forma soberana, derramar as tuas bênçãos sobre nós, que tudo seja para o teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Muito bem. A gente, na aula passada, né, a gente desenvolveu a nossa discussão sobre a Trindade, um tema, né, bastante discutível, e ainda hoje não deixa de ser, né? Explicar a Trindade não é algo simples, né? Eu até postei aí um vídeo do Luiz Saião, né? Falando sobre a cristologia, e ele é bem objetivo na sua fala, e ele fala alguma coisa sobre os dois mistérios da teologia cristã, né? E que a própria história da igreja vem tentando explicar, né? É explicar a unidade de Deus em três pessoas, né? E explicar a questão da pessoa de Jesus Cristo, que é outro grande mistério, né? Às vezes o terreno ele é naufrágico, né? Dependendo da maneira como você interpreta ou como você entende a questão cristológica. E a questão da Trindade não é diferente, né? Não é algo diferente, tá certo? Eu coloquei aqui uns slides que eu tinha guardado, misturei com os slides a partir aqui da literatura do Luiz Berkoff, certo? Então, a priori, essa minha primeira parte foi um levantamentozinho rápido que eu fiz, mas só para que vocês se inteirem como esse campo, né, da cristologia. Então, a gente já falou sobre os apologetas, sobre os primeiros pais da igreja, como era o Boa noite, pensamento. pessoal. Graça e paz. Graças a paz. Como era o pensamento na parte mais oriental do cristianismo, como era o pensamento na parte mais ocidental. Então, essas questões também geográficas, né, elas têm uma importância muito grande nessa questão daquilo que eles acreditavam, daquilo que eles entendiam a respeito de alguns temas com relação à pessoa de Jesus Cristo, com relação à pessoa do Espírito Santo e outros temas que futuramente vão sendo abordados nos concílios, né? E a ideia é tentar chegar a um consenso, mas é fato também que a história nos apresenta que, em alguns momentos, né, a escolha de um determinado caminho proporcionou a insatisfação de uns, né, de outros grupos, e assim a gente vai percebendo que, e assim, teologicamente falando, não é diferente no que diz respeito à igreja que nós temos hoje, século XXI. A razão de termos a quantidade de denominações com perspectivas teológicas diferenciadas, né, elas são, por quê? Porque um grupo não concorda com aquela posição doutrinária, né? E aí resolve, para que não fique ali naquela situação, né? Eles terminam saindo. Então, o surgimento das várias denominações tem muito a ver com esse posicionamento doutrinário que acontece em um determinado momento da história, né? Isso aconteceu com várias denominações
que a gente tem conhecimento, né? Então, vamos aqui já dar a primeira coisa que a gente pode dizer é o estudo na dogmática cristã pressupõe a distinção entre a ortodoxia e a heterodoxia, né? A ideia de ortodoxia é uma ideia de ensinamento correto, né? Aquele conjunto de ensinamentos expressos ou implicados pelas escrituras. Ou seja, a norma para o entendimento ortodoxo é as escrituras. A revelação de Deus, a revelação especial, as escrituras, é quem nos dá a norma de como a gente pode entender quem é a pessoa de Deus, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, a questão antropológica, né? A questão do pecado, a questão da soteriologia, a questão das ordenanças da igreja, a questão da ceia, do batismo, né? Que também gerou, de certa forma, algumas controvérsias, né? A questão escatológica e assim por diante. Então, conforme a interpretação da tradição cristã. Então, também isso é preciso entender que você está em um contexto de Igreja Católica Apostólica Romana, onde a tradição, por muitas vezes, se colocou acima do que as escrituras diziam. Mas o normal é que a dogmática, a doutrina ortodoxa, ela tem que partir do que a Bíblia diz, né? O que as escrituras diz a respeito. A cristologia, né, certamente é um dos temas que traz, né? Eu falei que ele é um tema que pode fazer com que a fé de alguns naufrague, né? E aquele que gerou os debates mais e é um dos temas que gerou os debates mais intensos. Haja visto que quando a gente estuda a questão da Trindade, qual era o grande problema na Trindade? A pessoa do Filho, a pessoa do Logos. Se o Logos era deidade ou não era, se ele era da mesma essência do Pai, né? Então, esse foi os grandes. Então, não significa dizer que após o Concílio de Nicéia a coisa ficou resolvida. Não, continuou havendo ainda alguns debates a respeito do tema, haja visto que até o próprio Atanásio não ficou satisfeito, porque pesou a decisão lá do imperador, né? Então, esse é um campo também bastante traz bastantes controvérsias para a gente. A cristologia enfrenta problemas em duas fases, né? A primeira fase, a compreensão da natureza, da divindade e da sua humanidade. E daí você tem o arianismo, que nega a divindade. Você tem o docentismo, que nega a humanidade, né? Jesus não era humano, né? Era uma espécie de fantasma, né? E o problema da relação entre as duas naturezas, que é o apolinarismo, o eutiquianismo e o nestorianismo. A gente vai estudar um pouquinho mais na frente, nos slides mais posteriores, um pouco mais o que dizia cada um dessas formas de interpretação. A doutrina das duas naturezas, numa só pessoa, transcende a razão humana. Dá. RG e H. Tá. Deixa eu pegar aqui agora. Comenta só um minutinho. O microfone de vocês tem que ficar desligado, viu? A não ser que alguém queira uma parte aí, porque senão, quando eu estiver falando aqui, fica atrapalhando, tá bom? A doutrina das duas naturezas, de acordo com Berkhoff, né, transcende a razão humana. É a expressão de uma realidade supermental e de um mistério incompreensível que não tem analogia na vida do homem. Como conhecemos, não acha suporte da razão humana e, portanto, só pode ser aceita pela fé na autoridade da palavra de Deus. Ou seja, quando eu trato sobre a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus, eu tenho que partir do que a Bíblia diz e crer no que a Bíblia diz. Então, o que a gente vai perceber que a construção doutrinária e teológica ela começa a entrar em campos de muita especulação, né? E que há uns posicionamentos que, de certa forma, quem olha para as escrituras vai dizer, não é isso que as escrituras dizem. Por exemplo, Jesus era plenamente humano? Sim. A Bíblia diz, né, que ele
nele, ele era humano, nasceu como um ser humano, né? Viveu como um ser humano, foi tentado como os homens. A diferença é que ele não tinha pecado, mas foi tentado, né? Por isso que a Bíblia diz que ele é o nosso sacerdote, né? Porque ele absorve, né, essa prerrogativa. Então, ele era puramente humano. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele chorou, ele sentiu cansaço, como qualquer pessoa, né? Ele teve a angústia da morte ali naquele momento. Mas ainda existia dentro do campo teológico aqueles que tinham uma outra ideia a respeito disso, né? E é nisso que a gente vai. Então, das obras divinas, a encarnação é a que mais excede a nossa razão, pois nada de mais admirável se pode pensar como tendo sido realizado por Deus do que o verdadeiro Deus, o Filho de Deus, fazer-se verdadeiramente homem. Tomás de Aquino é quem diz isso, né? Citação dele. Bom, o docentismo é uma derivação do gnóstico, do gnosticismo, né? O que o gnosticismo negava? A carne. Negava que Jesus era puramente humano. Possivelmente a primeira seita herética que o cristianismo enfrentou. Já lá nas escrituras, você tem um gnosticismo do primeiro século que é combatido por Judas, é combatido por João, né? João diz, né, que tocou o verbo, que apalpou o verbo, porque João está dizendo, não, ele era humano, ele não era um fantasma, uma coisa estranha, né? Partindo da ideia de que a matéria seria de alguma maneira ruim. A natureza de Jesus encarnado não poderia incluir um corpo. Então, já o gnosticismo negava a corporeidade de Jesus e o docentismo do mesmo jeito. O monarquianismo é um conjunto de heresias do segundo e terceiro século. Foi usada pela primeira vez por Tertuliano como rótulo de patripacianos. O termo monarca é a junção de duas palavras gregas. O prefixo mono, que significa e arqué, que significa princípio ou chefe. Esse termo, portanto, denota uma compreensão da Trindade como constituída de um único ser soberano, que é o Deus Pai, do qual as demais pessoas lhe seriam subordinadas ou deles derivadas. Aqui a gente falou isso várias vezes, né? Aquela ideia de subordinação, de que o Espírito Santo é subordinado, de que Jesus é subordinado, que há essa ideia de geração, não é uma geração espontânea, mas uma geração por soberania, né? E se ele é gerado de forma soberana, então ele não é da mesma essência, não é igual. Esse era um ponto. Isso foi as grandes discussões teológicas daquela época. Monarquianismo dinâmico, o adicionismo é um conjunto de heresias que diz que Jesus não era Deus, mas se tornou Deus. Por isso, dinâmico. Seja por criação direta de Deus ou por via de adoção. Tá vendo? O monarquianismo bodalista, essa forma de se interpretar a Trindade, entende que qualquer interpretação trinitária da história da criação e salvação se refere a uma das diversas formas ou modos, né? Então, é modalista, é um modo. Na verdade, não são três pessoas. Jesus é um modo, né? É um modo. A ideia era excluir qualquer forma de distinção nas divindades sobre o comando de uma monarquia, um único princípio. Assim, a Trindade é compreendida como uma única essência manifesta em três modos distintos e não pessoas. Então, três modos distintos e não pessoas. Isso é um ponto que a gente precisa perceber. Isso eram as grandes discussões teológicas do segundo século, do terceiro século da era cristã. A Igreja do Concílio de Antioquia, em 267, rejeita a fórmula de Sabério de que Jesus seria homógeos com o Pai, isto é, a mesma pessoa que o Pai, e defende a fórmula homósios de pessoa similar. Paulo de Samosata, originador dessa forma de monarquianismo, é condenado no concílio. Então, esses slides aqui foi um levantamento que eu fiz há muito tempo atrás e eu já tinha esses slides guardados, certo? E aí eu resolvi juntar esses slides com os que eu fiz nesses últimos dias que eu vinha produzindo, tá certo? Então, aqui você tem o concílio, né, de Nicéia, que nega a doutrina ariana, isso aí a gente já conversou, certo?
E aí a gente entra agora nessa questão, dessas controvérsias. A primeira coisa, né? O problema cristológico ele pode ser visto de forma propriamente dita ou do ponto de vista soteriológico. Embora os primitivos pais da igreja não tivessem perdido de vista o rumo soteriológico, dentro da doutrina de Cristo, não deram relevo a isso nas suas principais discussões. Na verdade, o que a gente percebe é que, na fala de Luiz Berkhoff, né, ele entende que faltou por parte dos pais da igreja, aqueles que viveram depois dos apóstolos, Hipólito, né, aquele que foi discípulo de João, que agora eu esqueci o nome. Ele foi até bispo de Esmirna, mas eu não consigo lembrar o nome, mas daqui a pouco eu lembro, se Deus quiser. Então, esses pais da igreja, né, eles não aprofundaram, eles foram muito bíblicos. A verdade é essa. O que o autor vai dizer é que faltou um aprofundamento, né, mais filosófico da parte deles. E esse problema pode ser abordado do ponto de vista da teologia propriamente dita, ou do ponto de vista da soteriologia. Embora os primitivos pais da igreja não tivessem perdido de vista o rumo soteriológico, dentro da doutrina de Cristo, não deram relevo a isso nas suas principais discussões. A igreja inquiria por uma concepção de Cristo que reconhecesse os pontos seguintes: sua autêntica e própria deidade. Os pais da igreja não tinham dúvida quanto à deidade de Cristo. Sua autêntica e própria humanidade. Também não tinham dúvida quanto a isso. A união da deidade e da humanidade numa só pessoa. Não havia nenhum problema quanto a isso. A distinção devida entre a deidade e humanidade nessa única pessoa sentia-se que, enquanto não fossem atendidos esses requisitos, né, em parte, seria defeituosa a concepção sobre Cristo. Ou seja, eles queriam explicar como, eu acho que o problema está aí, como, né, explicar que o divino, aquele que era Deus, tornou-se homem, encarnou, né? E foi plenamente Deus e plenamente homem. Essa era a questão. Todas as heresias cristológicas que apareceram na igreja tiveram origem na falha de não se haver combinado esses elementos. Ora, alguém dava mais importância à parte divina e esquecia a parte humana. E ora, davam mais importância à parte humana e esqueciam a questão da divindade. Tá certo? Então, o problema é esse. Quando eu não conseguia trazer uma resposta equilibrada, eu acho que o termo é esse, quando eu não tenho uma resposta equilibrada a respeito da doutrina, né, então ela vai gerar os exageros, ela vai gerar as controvérsias, né, e aí é por isso que a gente tem, historicamente falando, esse grande debate cristológico na história da nossa igreja, no que diz respeito à igreja cristã. E aí ele vai dizer que essa controvérsia tinha raízes no passado, né? Com esses grupos, os ebionitas, os alogios monarquianos dinâmicos, tinham negado a deidade, enquanto que os docéticos, gnósticos e modalistas, a gente falou agora há pouco sobre eles, haviam rejeitado a humanidade. Lembra que eu digo, ora alguém dá muita importância à divindade, ora alguém dá importância à humanidade. Havia outros menos radicais que negavam a plena deidade ou a perfeita humanidade. Os arianos negavam que o Logos, Filhos, que se encarnara em Cristo, tivesse sido possuidor de deidade absoluta. E, por sua vez, Apolinário, bispo de Laodiceia, falecido no ano 390, negava a própria e autêntica humanidade de Jesus Cristo. Ele concebeu o homem como ser constituído de corpo, alma e espírito e buscava a solução para o problema de duas naturezas de Cristo, na teoria de que o Logos teria tomado o lugar do pneuma espírito humano. Então, no pensamento de Apolinário, o Logos, que é divino, tomou o lugar da natureza humana. Então, na mente de Apolinário, essa ideia de humanidade era um problema, porque como explicar a questão da natureza pecaminosa? Porque Cristo não tinha pecado, né? Cristo não tinha pecado.
Ele nasce de uma forma sobrenatural. Ele é gerado de uma forma sobrenatural. Não houve entre a mãe dele, né, Maria, e uma relação entre um homem e uma mulher. O Espírito de Deus veio sobre ela, o poder de Deus veio sobre ela e gerou nela o Emanuel, o Deus conosco. Gerou nela o divino, né? Aquele ser que é homem e que é Deus ao mesmo tempo. Mas na concepção, como ninguém consegue explicar esse mistério, aí fica as grandes discussões. Eu, na minha opinião, né, eu acho que, às vezes, a especulação filosófica ela termina prejudicando em muito as ideias e termina a gente ficando só viajando aí no mundo das ideias, né, tentando entender as coisas, que tem coisas que a gente não vai ter uma resposta plausível. Eu coloquei o vídeo aí do Luiz Saião, que não sei se alguém teve a oportunidade de ouvir, e ele mesmo reconhece, né, que não são temas fáceis de serem concebidos, a não ser quando você tem a fé naquilo que as Escrituras diz. E houve aí uma solução oferecida por Apolinário ao problema. Os 3 capadócios, Hilário de Poitiers, e asseveravam que se o Logos não tivesse assumido a natureza humana, não poderia ser nosso perfeito Redentor, pois que o pecador inteiro tem de ser renovado. Cristo teve de assumir integralmente a natureza humana, e não só em suas partes menos importantes. Então, Cristo ele assumiu a natureza humana de forma plena. Também frisavam haver um elemento docético nos ensinos de Apolinário. Se não houve real volição humana, em Cristo não pode também ter havido real provação e nem real avanço em sua humanidade. Então, eu acho que a grande discussão estava aqui, por exemplo. Ele era homem, era. E como homem, ele agia só como homem ou como Deus? É a pergunta, né? Qual era o momento que ele estava agindo como Deus e qual era o momento que ele agia como homem? Será que ele tinha vontade humana como qualquer outro homem tinha? São essas questões que geravam as especulações. Mas até mesmo os oponentes de Apolinário, ao mesmo tempo, que ressaltavam a humanidade completa de Cristo, concebiam-lhe como eclipsada pela sua divindade. Aí, por exemplo, por mais que alguém não concordasse com Apolinário, dizia que a humanidade de Cristo foi eclipsada pela divindade, foi totalmente tomada pela divindade. E se eu digo isso, eu nego completamente que ele era humano. E ele era humano. O texto é muito claro, a Bíblia é muito clara, né? Jesus foi circuncidado no 8º dia como homem. Né? O texto diz que quando ele acalmou a tempestade, e aí a gente vê sobre ele, né, a sua humanidade ali, né? Marcos ele é muito claro, diz que Jesus estava dormindo. Aquilo que o homem faz, Jesus teve sede, né? Ao fazer um trabalho evangelístico, parou lá no poço, e falou com a mulher no poço e pediu para beber água. Né? Então, e naquele momento você vê o humano e o divino ao mesmo tempo. Porque o humano se apresenta como aquele que tem a sede. E o divino se apresenta para dizer, eu sou o Messias. Se tu soubesse quem te pede água, te daria a água da vida. Professor, o divino... Oi. Mas Berkoff vai entender a divisão das duas naturezas em uma pessoa só. É por isso que quando existe a discussão, que quando Cristo morreu na cruz, quem morreu? Natureza humana ou natureza divina? Aí Berkoff vai dizer, não, a pessoa de Jesus morreu na cruz. Natureza humana e natureza divina unida numa pessoa que é Cristo Jesus. É como se as duas naturezas inevitavelmente estivessem passando por aquela situação. Sim. É por isso que é algo inexplicável até hoje, né? Uma Isso. discussão que não tem fim não e acho que vai perdurar até quando a gente tiver a divina resposta. Isso, concordo com você. E essa é a questão. Por quê? Porque se você eles colocam muito claro aqui que esse processo redentivo, salvador, ele só pode ser realizado por quem? Por Deus. Mas Deus, para poder fazer isso, ele assumiu essa forma humana, né? Para passar por todo esse sofrimento, por essa angústia, por tudo. Muito bem, muito boa a sua colocação.
Agora, os partidos da controvérsia, o nestoriano. Alguns dos primeiros pais da igreja usaram expressões que aparentemente negavam a existência de duas naturezas em Cristo, postulando uma única natureza, a encarnada e adorável palavra. Desse ponto de vista é que Maria era com frequência chamada de Theotokos, mãe de Deus. Foi particularmente a escola de Alexandria que revelou essa tendência. Por sua vez, propendeu para o outro extremo a escola de Antioquia. Isso transparece mormente nos ensinos de Teodoro de Mopsuestia. Ele partia da completa humanidade de Cristo e da perfeita realidade das suas experiências humanas. Veja que aqui ele está olhando mais a questão humana, né? Segundo ele, Cristo realmente teve de lutar contra paixões humanas, atravessou genuíno conflito com a tentação, tendo-se saído vitorioso. Deveu o poder de conservar-se livre de pecado, ao seu nascimento impecável. A união entre sua varonilidade e o Logos divino. Teodoro negava a residência essencial do Logos em Cristo, concedendo somente a residência moral. Então, a ideia aqui é só moralidade, né? A ideia aqui é que esse Logos em Cristo proporcionou à parte humana uma questão moral. O desenvolvimento lógico dessa posição antioquiana é visto no nestorianismo. Seguindo os passos de Teodoro, Nestor negava que o termo Theotokos pudesse ser devidamente aplicado a Maria, porque ela simplesmente dera à luz a um homem que era acompanhado pelo Logos. Embora Nestor não extraísse a conclusão inevitável que derivava dessa posição, seu oponente, Cirilo, considerava-o responsável por aquela conclusão. Salientava ele que, se Maria não é Theotokos, ou seja, a mãe de uma pessoa e pessoa divina, então a encarnação de Deus fica substituída pela suposição de que o mero ser humano estava associado ao Logos. E se Maria não é Theotokos, fica alterada a relação entre Cristo e a humanidade. E ele não é mais o eficiente redentor da humanidade. Os seguidores da ideia de Nestor não hesitaram em tirar essa conclusão. Está aí mais uma ideia, né, bastante equivocada. Voltando aí àquela fala do Fernando, né, ele era Deus e homem ao mesmo tempo, né? Agora, esse mistério, acho que o grande desafio aqui é tentar explicar, né? Tentar explicar. Agora, o que faz com que isso aconteça? Não sei se vocês lembram que eu sempre enfatizo isso. Você tem uma igreja que está mais voltada para o pensamento helênico, filosófico, né? E uma igreja mais ali próxima ao Ocidente, né? A área ocidental. E essas grandes controvérsias estão mais naquela parte oriental, Antioquia, Alexandria, né? Ali é onde há o grande campo filosófico especulativo, e é nesse campo, cheio de várias formas de pensamento, que surgem essas ideias, muitas vezes bastante contrária e muitas vezes bastante longe do que a Bíblia diz a respeito. O nestorianismo é deficiente não quanto à doutrina das duas naturezas de Cristo, e sim quanto à da pessoa una, porque já negava a unidade, né? Concorda com a autêntica e própria deidade e a autêntica e própria humanidade, mas não são elas concebidas de forma a compor uma verdadeira unidade, nem a constituir uma única pessoa. Então, eram duas, uma divina e outra humana, separadas, eram uma única pessoa, né? Ao invés de mesclar as duas naturezas numa única autoconsciência, o nestorianismo as situava lado a lado, sem outro liame, além de mera união moral e simpática entre elas. Então, a questão era moral. O homem Cristo não seria Deus, mas somente portador de Deus. Theophoros, possuidor da deidade nele. O ponto forte do nestorianismo, todavia, é que procurava fazer justiça plena à humanidade de Cristo. Porque a ideia é, será que Jesus... A preocupação é, Jesus, sendo humano, tinha natureza pecaminosa, como nós? Por quê? Porque a grande questão é, o homem era pecador, descendente de Adão, né?
natureza pecaminosa e tal. Aí o que é que acontece? Você agora tem a pessoa de Cristo, só que a pessoa de Cristo tem um mistério por trás. A maneira como ele foi gerado em Maria e como ele foi constituído é totalmente diferente de nós, os homens. Mas isso não foi se levado em conta. Aí é o que a pessoa vai dizer? Não, a questão divina proporcionou na questão humana uma questão moral. Não, Jesus não era somente... Não, a gente podia até levar, Jesus era um homem ético, era um homem moral, um homem correto. Era, porque ele era homem. Mas isso não implica em dizer que ele não era divino, ele era divino. E perfeito, ainda tem mais, né? Nada foi encontrado em Jesus que pudesse não ser ele o nosso Salvador e que não pudesse ser o nosso Redentor. Essa é a grande beleza do mistério da fé, né? Do mistério do que diz respeito à soteriologia. Jesus, ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Salvador. E ele passou pelas mesmas intempéries que nós enfrentamos, né? A diferença é que nós ainda estamos nessa caminhada, né, de chegar à estatura de varão perfeito. A diferença é que nós, como disse Paulo, ainda não alcançamos a perfeição. Mas o que a gente faz? Esquecendo das coisas que para trás fica, a gente prossegue para o alvo, para aquilo que está diante de nós. E a única pessoa que pode nos dar essa força é a pessoa do Espírito Santo, que está sobre nós. Porque sozinhos a gente não chega lá, né? Então a gente tem aí essas grandes controvérsias, né? O partido de Cirilo, o mais proeminente opositor no nestorianismo, foi Cirilo de Alexandria. Segundo ele, o Logos tomou a natureza humana em sua inteireza total, a fim de redimi-la. Porém, ao mesmo tempo, formou um único sujeito pessoal no Deus homem. Os 3 pontos por ele enfatizados, né? A conjunção inseparável das duas naturezas. A impersonalidade da dependência da varonilidade, de que o Logos usa como seu instrumento. A unidade e a continuidade da pessoa em Cristo. Todavia, ocasionalmente, ele usou expressões que parecem justificar posterior erro de Eutíquio. Aplicava a ele o termo ofusos, natureza, somente ao Logos, e não à humanidade de Cristo. Então, só havia natureza divina, mas não havia natureza humana. Assim, usando-a como sinônimo de hipostases. Isso deu algum motivo para vincular ele à doutrina que, após a encarnação, houve uma única natureza divina humana em Cristo. E dessa maneira, os monofisistas puderam apoiar-se nele quando queriam demonstrar que, assim como havia uma única pessoa, por igual maneira havia uma única natureza no mediador, não duas. Então, está aí outra doutrina, né? Outra forma de especulação doutrinária. O partido eutiquiano, muitos dos aderentes de Cirilo, ficaram insatisfeitos e não aceitavam de bom grado a doutrina de duas naturezas distintas. Eutíquio, um idoso monge de convicções bastante desequilibradas, dotado de fortes prevenções antinestorianas, esposou a causa da teologia alexandrina em Constantinopla. De conformidade com Teodoreto, ele mantinha de fato ou a absorção da natureza humana pela divina, ou a fusão de duas naturezas, o que resultava numa espécie de tertium quid. Era ele de opinião que os atributos humanos haviam sido assimilados pelo divino em Cristo, pelo que o seu corpo não seria consubstancial com o nosso. Ele mesmo não seria humano no sentido restrito da palavra. Então, de certa forma, esse partido negava, né, a questão humana. E aí esse jogo de palavras aí, meu amigo, é que a gente tenta entender, né, de conformidade do direito, de mantinha de fato a absorção ele dizia que o divino absorveu o humano, né? E que resultava numa espécie de tertitium quid, isso é um latim, era ele de opinião de que os atributos humanos, as características humanas, foram assimuladas pelo divino, pelo que o seu corpo não seria consubstancial. Então parece na ideia dele como se não houvesse um corpo, né, com o nosso, e ele mesmo não seria humano no sentido restrito da palavra. Então o problema está aqui, é negando, né, a deidade, negando a humanidade e, historicamente, a construção teológica é essa, a construção doutrinária é essa. Mas quando a gente vai para as nossas comunidades, né,
Você tem lá na comunidade, e eu sempre falo isso, você é congregacional, você é MEPB, né? Você é Igreja de Cristo, Assembleia de Deus, mas quando você pega lá, né, a doutrina da igreja, ela é bem clara no que diz respeito à posição dos evangélicos com relação à questão da pessoa de Cristo. Os evangélicos, a não ser que eu encontre outro que pense diferente, até mesmo os nossos queridos irmãos do movimento neopentecostal, eles não negam essas doutrinas fundamentais das Escrituras. Eles são um grupo que abraça a teologia da prosperidade, dão muita ênfase à questão da prosperidade e muitos aspectos e outras coisas nesse aspecto. Mas no que diz respeito à doutrina em si, a doutrinas fundamentais da fé cristã sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus Cristo, todos são unânimes. Jesus era plenamente humano, Jesus era plenamente Deus. A não ser que alguém tenha uma informação que eu não tenha conhecimento, né? Aí você tem, aí já os testemunhos de Jeová, os mormons, né? Tem uma ideia diferente da pessoa de Jesus. Em alguns aspectos, os mormons até chegam a dizer que Jesus tinha várias mulheres e tem uma série de bobagens aí inserido na doutrina mormon. E aí você tem também os nossos irmãos adventistas, não negam essa questão da humanidade e da divindade, mas os irmãos adventistas têm uma questão de fazer a relação de Jesus com Miguel, né? Com Miguel, que não é bíblico. Miguel é Miguel, Miguel é o anjo, Jesus é Jesus, mas eles fazem essa relação, né? Então tem algumas coisas lá que a gente tem que estar sempre dando uma olhadinha e vendo o que pode ser aproveitado e o que não pode, né? Num livro que eu li sobre o movimento da fé, né, da teologia da prosperidade, esse autor ele é bem claro assim que no geral os irmãos da teologia da prosperidade, né, não podem, isso na fala do autor, certo? Ele diz que os irmãos não podem ser considerados, ou a teologia da prosperidade, uma heresia. Isso na fala desse especialista, né? Ele até mestre em ciência da religião. Porque ele diz que, no que diz respeito a doutrinas fundamentais da fé cristã, a teologia da prosperidade não as nega, né? Tem as divergências assim, por exemplo, a questão do carisma, né? O batismo no Espírito Santo, você pode ter uma divergência nisso aí, mas ninguém nega que o Espírito Santo é Deus. Você tem a questão da volta de Cristo, escatológica, aí você pode ter, né? Dentro desse aspecto, a milenista, o pós-milenista e o pré-milenista, dispensacionalista ou pré-milenista clássico. Mas isso não destrói o tema escatológico em si. São apenas interpretações, vertentes teológicas, né? Que eu saiba, parece-me que os da teologia da prosperidade eles são mais próximos de uma visão mais dispensacionalista do que de uma visão mais histórica e clássica, né? E assim por diante. Muito bem. As mais importantes implicações dessa declaração são as seguintes: as propriedades de ambas as naturezas podem ser atribuídas a uma só, como, por exemplo, a onisciência e conhecimento limitado. Sim, eu ia ler isso aqui, eu não li. Depois de todas as controvérsias, né, de várias discussões, o eutiquianismo, o nestorianismo, o apolinarismo, né, e assim por diante, e depois de tantas discussões, o Concílio de Calcedônia, né, ele tem um posicionamento a respeito do tema. Então, a doutrina ficou dessa forma. Portanto, seguindo os pais de todos de comum acordo, ensinamos aos homens a confessarem um e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito na deidade e também perfeito na varonilidade. Vero Deus e também vero homem, de alma racional e corpo, consubstancial com o Pai, segundo a deidade, e consubstancial conosco, segundo a varonilidade.
e em todas as coisas semelhante a nós, mas sem pecado. Gerado antes de todas as eras da parte do Pai, segundo a deidade. E nestes últimos dias para nós e para a nossa redenção. Pai segundo a deidade, e nestes últimos, nascido da Virgem Maria, mãe de Deus. O termo Theotokos manteve, né? Segundo a varonilidade, um só, e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, devendo ser reconhecido em duas naturezas. Inconfundivelmente, assugutos, imutavelmente, atreptos, indivisivelmente, adiairetos, inseparavelmente, acoristos, em que a distinção de natureza, sobre hipótese alguma, foi eliminada pela união. Não ficou uma natureza prevalecendo sobre a outra, uma coisa assim, não. Era homem e Deus ao mesmo tempo. Porém, um só e o mesmo Filho, o unigênito. Deus, a palavra, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde o princípio declararam acerca dele, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou e conforme o credo dos santos pais nos transmitiu. Então, esse foi, finalmente, depois das controvérsias, o posicionamento do Concílio de Calcedônia. Eu não quis me deter, para falar a verdade, na questão de que após, né, essa decisão do Concílio de Calcedônia, ainda houve alguns estágios de discórdias, né, bastante significativos, né, aonde foi necessário novamente reuniões, concílios e assim por diante. Vocês podem ler isso na página 99 até na página 100. Vocês terão aí ainda que esse momento que eu coloquei aí nos slides é o chamado primeiro estágio, o primeiro momento da controvérsia. E há ainda um segundo momento, mas eu não quis me deter a ele, porque o Concílio de Calcedônia ele já nos dá uma resposta muito clara do que deveria a igreja fazer. Agora, como eu disse, sempre que há um posicionamento, há também a discórdia, há também aqueles que disseram, não, eu perdi no voto, mas eu ainda acho que é desse jeito, né? Ainda acho que é dessa forma, ainda penso que é dessa forma. E foi o que aconteceu. Então, houve vários concílios, né? Houve um concílio ecumênico em 680, né? Tivemos a controvérsia monotelita, né? Tivemos a estruturação da doutrina por João Damasceno, quer dizer, João Damasceno vai dar uma estrutura, vai estruturar a doutrina, né? Temos a cristologia da Igreja Ocidental. Você perceba que as grandes discussões, como eu disse, é mais na parte da Igreja Oriental, tá certo? E assim por diante. E aí você tem um novo momento, né? E antes da gente falar desse novo momento, temos aqui algumas implicações que Luiz Berkhoff nos coloca. Ele vai dizer, primeiro, as propriedades de ambas as naturezas podem ser atribuídas a uma só pessoa, como, por exemplo, onisciência e conhecimento limitado. Então, ao mesmo tempo, ele era Deus, ele tinha onisciência, mas também tinha um conhecimento limitado. E um tema aí que, às vezes, por exemplo, lembra que quando Jesus fala da volta dele, né? Ele diz que somente o pai sabe o dia da volta do filho. Acho que é lá em Marcos que está escrito isso. Eu acho que talvez entre essa ideia aqui, né? Onisciência e conhecimento limitado. Porque alguém pode dizer, poxa, mas ele não era Deus, como é que ele não sabia que depois que ele morresse, fosse crucificado, ressuscitasse, como é que ele não saberia ali o dia em que ele iria voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, para reinar, né? Mas há essa grande mistério aí. Os sofrimentos do Deus homem podem ser reputados como real. Realmente houve sofrimento, e verdadeiramente infinitos, ao mesmo tempo que a natureza divina não é passível de sofrimento. 3. É a divindade e não a humanidade que constitui a raiz e a base da personalidade de Cristo. O Logos não se uniu a um indivíduo humano distinto, e sim à natureza humana. Não houve primeiro um homem já existente com quem se teria associado a segunda pessoa da deidade. A união foi efetuada com a substância da humanidade no ventre da Virgem. Então, realmente houve uma
natureza humana, houve uma pessoa ali gerada, e essa é a verdade. Mais além disso, tentar explicar algo mais além disso, daquilo que a Bíblia não diz, é correr risco e é entrar nesse campo naufrágico, como diz os autores, né? E aí nós temos na Idade Média também uma discussão a respeito disso, né? E que diz que eles não ocuparam muito tempo nessa questão, né? Haja visto que, por exemplo, nas controvérsias antropológicas que vocês estão fazendo o trabalho, né? Você vai ter aí Agostinho e Pelágio numa discussão antropológica, né? Então, o autor vai nos dizer que a discussão maior era sobre a questão da doutrina do pecado e da graça, e a obra da redenção. Tinha se tomado o centro das atenções. Então, esse tema, no período medieval, foi pouco trabalhado, pouco discutido. Não desprezado, né? Mas pouco discutido. Quanto à união hipostática, Tomás de Aquino aderia à teologia aceita, ou seja, ele estava sempre de acordo com o que foi tratado lá na frente e decidido. A pessoa do Logos ter-se-ia tomado composta após a união na encarnação. E essa união impedir a varonilidade de chegar a uma personalidade independente. Não era uma humanidade independente. Havia Deus presente nesse contexto ali. Era Deus e homem ao mesmo tempo. Dupla graça se derramara sobre a natureza humana de Cristo em virtude de sua união com o Logos, a saber, a gratia unios, ou seja, a dignidade resultante da união das duas naturezas, do humano e divina. De modo que a natureza humana também se tornou objeto de adoração. B. A gratia habitualis, a graça da santificação, que fora conferida a ele como homem, sustentando a natureza humana na sua relação com Deus. Ele era santo, né? O conhecimento humano de Cristo seria duplo, a saber, a ciência infusa e a ciência aquisita. Em virtude da primeira, ele podia saber todas as coisas que podem ser conhecidas pelos homens e todas as coisas que podem ser transmitidas por revelação. Um conhecimento perfeito em sua espécie, contudo sujeito a limitações próprias da criatura. Então, há essa questão, né? A gente precisa entender que ele era Deus, mas Jesus não podia, né? Por exemplo, no mistério lá da transfiguração, que ele toma uma forma da transfiguração, ali ele podia estar em qualquer lugar. Quando ele ressuscitou, um maior exemplo, né? Os discípulos estavam no lugar fechado, com medo, Jesus de repente aparece no meio deles lá. Quando ele estava como humano, ele não podia fazer isso, né? Embora sendo Deus, ele não tinha como fazer essas coisas. Mas algumas coisas ele fez, como os grandes milagres, né? Como acalmar uma tempestade, né? Quando de repente os homens começaram a dizer que ele expulsava demônios por Beelzebul, ele diz, ele repreende, né? Ou quando alguém diz assim, como é que pode ele dizer que perdoa pecado? Porque arrazoais vossos corações. Se o Filho do Homem pode perdoar pecado ou não. Qual é o mais fácil? Dizer, perdoados estão os pecados, ou dizer a esse homem, levanta-te e pega a tua caminhada. Então, nesse momento, você vê o divino ali. E aí, em alguns momentos, você vê Jesus olhar para Jerusalém e chorar. Você vê Jesus chegar no túmulo de Lázaro e sentir a tristeza que todos estão sentindo. Então, ali a gente vê a humanidade de Jesus. E aí, na Reforma, né? Na Reforma, você tem uma peculiaridade na cristologia luterana que merece especial atenção. Lutero se aferrou à doutrina das duas naturezas e sua inseparável união na pessoa do Logos. Mas sua doutrina da real presença na ceia do Senhor exigia a ideia que, após a ascensão, a natureza humana de Cristo se tornou onipresente. Então, tem aquela questão, né, com substanciação, transubstanciação, porque na doutrina de Lutero, e aí eu queria que alguém me ajudasse, é isso mesmo que eu estou dizendo, né? Ele acredita que no momento que eu oro pelo pão, né? O pão torna-se, né? A pessoa divina está ali presente. Então tem essa ideia. Então isso fez parte na sua ideia com relação à questão
da natureza humana e da natureza divina, ele tinha essa concepção, tá certo? Então, ele coloca aqui o seguinte, no sentido, a pessoa do Logos, mas sua doutrina da real presença na ceia do Senhor exigia a ideia de que, após a ascensão, a natureza humana de Cristo se tornou onipresente. Isso levou ao ponto de vista luterano do communicatium idiomatum, no sentido que cada uma das duas naturezas de Cristo permeia a outra e que a sua humanidade participa dos atributos de sua divindade. Aí, isso a citação é de Luteranos Simbólicos, página 132. No entanto, se certos atributos divinos, como onisciência e onipresença, e onipotência eram atributos da natureza humana, havia considerável hesitação em atribuir atributos humanos à natureza divina. E, com o tempo, esse aspecto da questão foi inteiramente abandonado. Segundo a fórmula de Concórdia, a natureza divina insufla os seus atributos à natureza humana, mas o exercício dos mesmos está na dependência da vontade do Filho de Deus. Deve-se notar, entretanto, que a fórmula é muito ambígua, e se não mesmo incoerente com suas declarações. Então, no geral, tentou explicar, mas parece que não chegou a lugar nenhum, né? E até entre os próprios luteranos há uma discussão e uma falta de entendimento sobre essa questão, tá certo? É isso que ele vai nos dizer. Muito bem. Eu não coloquei aí, mas na página 106, na página 106, a mais completa declaração oficial da reforma sobre essa questão da doutrina de Cristo se acha na Confissão Helvética, né, que foi elaborada e ortogada, declarada, né, em 1566. Então, ele diz o seguinte: portanto, o Filho de Deus é coigual e consubstancial com o Pai no que tange a sua divindade. Verdadeiro Deus e não de nome apenas, ou por adoção, ou por favor especial, mas na substância e na natureza. Abominamos, pois, a blasfema doutrina de Ario, a qual foi proferida contra o Filho de Deus. Também ensinamos e cremos que o eterno Filho do eterno Deus foi feito Filho do homem, de descendência de Abraão e de Davi. Não por meio de qualquer homem, como Ebião afirmava, porém que ele foi purissimamente concebido pelo Espírito Santo e nasceu de uma virgem, Maria. Outro sim, o nosso Senhor Jesus Cristo não tinha alma sem sentidos ou sem razão, conforme Apolinário ensinava. Nem carne, nem sem alma, como eu não me ensinava. Ele tinha alma com sua razão e carne com sentidos. Reconhecemos, pois, que existem duas naturezas em uma só, e mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, a divina e a humana. E dizemos que essas duas estão de tal modo conjugadas ou unidas que não foram eliminadas, confundidas ou misturadas, mas antes foram unidas em uma pessoa. As propriedades de cada pessoa inatingidas e permanentes, de tal modo que adoramos um Cristo, nosso Senhor, e não dois. Portanto, assim, como detestamos a heresia de Nestor, que fazia dois Cristos, de um só, e dissolvia a unidade da pessoa. Também abominamos a loucura de Eutíquio, e da dos monotelistas e monofisistas, que subvertiam a propriedade da natureza humana. Por consequente, não ensinamos que a natureza divina em Cristo sofreu, ou que Cristo, de acordo com a sua natureza humana, ainda está no mundo, e assim em toda parte. Pois nem pensamos, nem ensinamos que o corpo de Cristo deixou de ser um verdadeiro corpo após a sua glorificação, ou que o mesmo foi deificado, e deificado de tal maneira que se despiu das propriedades no tocante a corpo e alma, e se tornou total natureza divina e começou a ser uma única substância. Por isso, não permitimos
nem recebemos as sutilezas inconscientes e as disputas intrigadas, obscuras e incoerentes aí tem um nome aqui que é bem difícil, viu? E de outros altercadores sobre esse assunto, e também não somos seguidores. Então, ele vai botar aqui o nome de um cara que eu acho que é Schwarzfeld, né? Que tem uma outra ideia diferente. Veja que a doutrina, eu não podia citar toda essa doutrina no slide, é muito grande, né? A formulação reforma é muito clara, né? Muito clara, quando vai negando todas as discussões que a gente leu anteriormente, né? Ela nega completamente e tem uma única ideia: o divino e o humano. Né? E que esse Deus, homem, foi quem nos salvou. Tá certo? Aí você tem no século XIX já aí o problema que já é a busca do Jesus histórico, né? Como eu não conseguia trazer assim, vou botar entre aspas, como que para alguns a resposta teológica não dava uma satisfação, né? Então aí agora os eruditos, né, começaram a procurar uma outra maneira de explicar a questão dessa humanidade, dessa divindade. Então, no século XVIII, houve uma crescente convicção de que esse não era o melhor método. Os métodos utilizados anteriormente não eram o melhor. Então, qual era o melhor método? A busca do Jesus histórico. Eles começaram a se debruçar sobre os evangelhos e aí tentaram encontrar apenas aspectos humanos, antropocêntricos, né? Antropológicos dentro do texto. Desprezaram os milagres, desprezaram aquilo que eles consideravam mito, né? E aí a gente vai ter agora uma outra postura teológica que acho que ainda é pior do que a de antes, né? Muito mais complicada, porque o texto bíblico ele é esquartejado completamente, né? Principalmente o que diz respeito aos milagres que Jesus realizou. Até o tema da ressurreição é colocada em xeque nesse pensamento e na busca desse Jesus histórico, tá certo? Esse é um grande problema. Então, a cristologia de Schleiermacher, né? Schleiermacher, mandaram para mim essa semana a pronúncia de Friedrich Schleiermacher, né? Que é um alemão, que é um teólogo liberal, né? Que já tem uma ideia diferente. Ele vai dizer que a singularidade de sua pessoa consiste de possuir ele um perfeito e ininterrupto senso de união com o divino. Além do que ele cumpriu plenamente o destino do homem em seu caráter de impecável perfeição. Ele foi o segundo Adão, homem verdadeiro como o primeiro, porém posto em circunstâncias mais favoráveis. Tendo permanecido isento de pecado e perfeito na obediência, ele é o novo cabeça espiritual da raça, capaz de animar e sustentar a vida mais elevada de toda a humanidade. Sua dignidade transcendental acha explicação na pessoa, na presença especial de Deus em sua vida. Então, na presença especial de Deus em sua vida. Veja, se ele é um homem, então o que há de divino dele é o que vem do transcendental. É preciso entender que nessa construção teológica aqui, o transcendental não é levado em consideração, e sim só o que é emanente. O que é imanente, desculpe. Ele é o homem perfeitamente religioso, ó, a fonte de toda a verdadeira religião. E mediante a fé viva nele, todos os homens podem tornar-se perfeitamente religiosos. O extraordinário caráter de Cristo frisa o fato de que ele teve a origem comum, porquanto não houve influências hereditárias sobre ele que lhe desse tendências pecaminosas. Não é necessário postular o nascimento virginal. Então, já essa questão, porque o nascimento virginal lida com milagre, né? Liga com o mistério. Então, eu já vou frisar isso. Sua pessoa foi constituída por um ato criador que elevou a natureza humana à plena perfeição natural. A plena perfeição natural. Então isso era a postura de Friedrich Schleiermacher. E aí Kant, né? Immanuel Kant, filósofo, eu acho que ele é mais filósofo que teólogo, né? Ele vai dizer que o Cristo kantiano, né? Ele tem o ideal de perfeição ética. O que salva é a fé nesse ideal. Olha, o que salva é a fé no ideal ético.
Nesse contexto, a revelação especial ela não é levada em consideração, mas a revelação natural. Né? A igreja ter-se equivocado quando aplicou a ele epitetos e concepções que, por direito, pertencem somente ao ideal ético. Então, quer dizer, a igreja, quando diz que ele é bom, que ele é santo, que ele é justo, quando a igreja fala que ele ressuscitou, então, isso são epitetos, são classificações que a igreja deu, né? Ele meramente simboliza esse ideal ético que pairava diante da mente de Deus desde o princípio e que pode ser chamado de Filho de Deus. Desceu do céu e se encarnou, na medida em que se materializou na Terra numa humanidade perfeita. Isso se revela nas verdades da razão, sendo conteúdo da fé racional, da qual Jesus foi o mais eminente pregoeiro e pioneiro. Se for isso verdadeiramente apropriado, salvará os homens sem importar qualquer relação de caráter pessoal com Cristo. Esse ponto de vista elimina o Evangelho do Novo Testamento, furta-nos nosso Senhor divino e deixa-nos apenas como um pregador moralista. Aí nós temos Hegel, né? Para Hegel, as crenças da igreja referentes à pessoa de Cristo não eram meramente afirmativas gaguejadas dos homens acerca de ideias ontológicas, a questão da ideia do ser. Símbolos que expressam verdades metafísicas. Eram só símbolos que expressam verdades metafísicas. Aquilo que eu não posso explicar de forma racional, de forma empírica, né? Então, eu tento explicar de forma metafísica, além das minhas ideias. Então, são apenas símbolos. Ele reputa a história humana como o processo de formação de Deus. Autodesdobramento da razão sob condições de tempo e espaço. Esse é o único sentido em que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Estranho, né? Deus encaminhou-se na humanidade, encarnação essa expressiva da unidade entre Deus e o homem. Embora os estudiosos de Hegel defiram quanto à questão se ele concebia a encarnação como algo puramente racial ou se considerava a encarnação singular de Jesus Cristo. Então, a encarnação de Jesus ou era algo singular ou era racial. Ele encarnou da raça humana. Uma ideia mais ou menos essa, né? Parece estar correta esta última interpretação. De acordo com Hegel, a manifestação histórica de Deus em Cristo é encarada de dois ângulos diferentes. A humanidade em geral reputa Jesus como mestre humano, que nos trouxe a doutrina do reino de Deus e um supremo código de moralidade. Um diz que é ético, o outro diz que é alguém que traz um código de moralidade. Então, essas são as ideias que permeavam aí. Aí você tem, eu não citei aqui, mas vocês vão encontrar, sobre a teoria quenótica, ensina que Cristo se desfez completamente da sua divindade. Essa é a teoria quenótica, né? Aí a concepção de Donner na encarnação tem outro pensador que diz: Donner pode ser considerado o principal representante da escola medianeira sobre a doutrina de Cristo. Ele frisa o fato de que Deus e o homem se parecem e que na natureza essencial de Deus há um impulso de comunicar-se com o homem. Muito estranho isso. Ele, em face desse fato, a encarnação foi algo necessário. Transcendental, historicamente, teria acontecido mesmo que não houvesse entrado no mundo o pecado. Ou seja, independente do pecado, Deus teria que tomar essa forma humana aí e agir, né? A humanidade de Cristo foi uma nova humanidade, no qual a receptividade do divino por parte do humano foi aumentada até o ponto máximo. E outra posição é a de Ritschl, sobre a pessoa de Cristo. Com a exceção única de Schleiermacher, ninguém tem exercido maior influência sobre a teologia atual do Albrecht Ritschl. Em sua cristologia, ele parte da obra de Cristo e não de sua pessoa. Do que ele fez, né? O que Jesus fez é que é importante, e não a pessoa em si. Enfatizando muito mais a primeira do que a segunda. A obra de Cristo é que teria determinado a dignidade de sua pessoa. A gente tem mesmo na própria história, né? O grande fundador do hinduísmo, né? O grande Mahatma Gandhi, ele via Jesus como um homem, como um mestre, como alguém que tinha uma postura moral, ética, né? Que influenciou a fé cristã, a religião cristã.
E era isso que era mais importante na pessoa de Cristo. Então, Cristo aí não é visto como divino, né? Como alguém puramente humano. E aí nós temos, finalmente, na teologia moderna, que aí na teologia moderna a gente tem uma ideia da imanência, né? Que é mais enfatizada. E segue-se linhas panteístas. A doutrina da pessoa de Cristo, com frequência, é apresentada hoje em dia em moldes totalmente naturalísticos. Essas representações variam mais, a sua ideia fundamental geralmente é a mesma. A da unidade essencial entre Deus e o homem. Então, você tem aí, né, nesse campo teológico, os vários posicionamentos doutrinários a respeito de Cristo. São 8h09 e eu gostaria de ouvir vocês dizer alguma coisa. Assim, não posso negar que seja um tema fácil de nós tratarmos, mas eu acho que há um ponto, né, pontos bem interessantes que a gente capta, a fim de que a gente não entre nos extremos, né? A fim de que a gente não entre totalmente numa questão da divindade e totalmente numa questão da humanidade. Esse equilíbrio ele é fundamental. Alguém quer dizer alguma coisa? Fernando, diga aí alguma coisa para a gente. Estou bem, professor. E aí, João Paulo, Edson, diga aí alguma coisa para mim, Edson, me salve. Estou igual o Fernando, pastor. Bom, mas assim, para a gente... Mas, professor, diga. Voltando lá ao Concílio de Calcedônia, né? Que foi o primeiro norteador. Quando a gente já pagou Cristologia já. Aí a gente estudou, eu estudei um pouquinho o Berkhoff pela teologia sistemática. Confesso que ainda não li esse livro que o senhor indicou, mas já li Cristologia por Berkhoff, que, pelo que eu estou vendo, é a mesma reprodução, porque ele trata as doutrinas, né? Aí eu não sei se ele diz isso, mas ele vai dizer que Calcedônia, eu não tenho certeza, ele vai dizer que Calcedônia foi um dos pilares na decisão de entender que Cristo era homem, mas também era divino, e a partir daí toda eu não sei como é, os líderes religiosos da época, né, de cada local, caminhavam nesse sentido. É como se houvesse uma reunião com o Papa e os outros clérigos lá e decidir, vamos tomar esse rumo aqui. Eu não sei se a gente está indo no caminho certo, mas é o mais equilibrado. É o que Berkhoff tenta trazer na teologia dele. É isso mesmo que você tá nos informando, é isso mesmo. A ideia é essa. O Concílio de Calcedônia é a base, né? Houve várias discussões até que o Concílio de Calcedônia é como foi lá no Concílio de Nicéia com relação à Trindade, do mesmo jeito o Concílio de Calcedônia com relação à questão da natureza divina e a questão cristológica, né? É lógico que com o tempo você vai vendo que eles vão tentando, às vezes vão tentando melhorar, né? Vão tentando dar um esclarecimento maior à doutrina, né? E, finalmente, como nós somos de uma vertente protestante, como a gente segue uma teologia mais próxima da teologia reformada, a gente tem ali uma declaração, né, da Helvética, né, que diz, né, que nos dá um posicionamento bem claro a respeito, a Confissão Helvética, né, que foi realizada em 1566, com certeza vários pastores, vários líderes de igreja estavam nesse contexto. É lógico que aqui a gente tem um segmento mais calvinista, mais reformado, né? Mais nesse aspecto, né? A gente ainda aqui não tem discussões arminianas, e aí o arminiano também não tem nenhuma dificuldade quanto a isso, nem muito menos aquele que é calvinista, quanto a essa questão da natureza de Cristo ser humana e divina ao mesmo tempo. Tá certo? Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? Professor, então nessa doutrina de Cristo, de 1566, então a gente fica com essa, então, a união da deidade e da humanidade numa só pessoa? É isso que você está falando? A ideia é essa?
A ideia é essa. Na verdade, já havia essa crença, né? Já havia essa convicção por parte da Igreja Reformada, da Igreja Protestante. O que acontece é que, em 1566, a reunião é para formular a doutrina e, a partir dela, a Igreja vai desenvolver a partir dela. Mas já havia uma crença em si. A questão é que você tem que, para a gente entender a Confissão Helvética, né, em 1566, a gente tem que ler já a partir de Lutero. Como é que Lutero via isso? E os pós-Lutero, aqueles que vieram depois de Lutero, como é que eles tratavam essa questão? Percebe que Lutero também tinha algumas ideias meio estranhas, principalmente a questão como ele entendia que aquele pão era verdadeiramente ali o corpo de Cristo, né? Então isso gerou várias discussões. Aí, lógico, quando a gente for estudar a questão das ordenanças da igreja, né? Quando a gente for estudar esse tema em si, só um minuto aqui para me dizer, a questão dos sacramentos, né? Quando a gente for estudar a questão dos sacramentos, então a gente vai ter uma ideia de como é que era vista essa questão da pessoa de Cristo nos elementos, né? É simbólico, realmente ali se torna verdadeiramente o pão, como a doutrina católica diz. Então, isso é um ponto que vai, como diz assim, você vai ter que fazer uma relação com essa questão da doutrina de Cristo. Mas, no geral, o que se percebe é que a teologia reformada ela vai ter uma postura bem tranquila com relação a essa questão. O que acontece é que com o século XVIII, com o iluminismo, com o racionalismo, aí você tem agora uma nova perspectiva mais antropológica, mais antropocêntrica, e uma ideia diferente, porque aquilo que é dogmático, ortodoxo, aquilo que é teocêntrico passa a ser colocado de lado. E aí você deixa o teocentrismo e passa a dar uma ênfase maior ao antropocentrismo. Então, tudo que é relacionado a milagres, né, a coisas prodigiosas, é descartado pela razão e pelo iluminismo. Aí, os teólogos da época, para poder dar uma resposta a essa questão científica do momento, eles vão começar a abraçar essas ideias, e aí vocês vão ter agora uma outra visão a respeito da pessoa de Jesus Cristo, que é essa visão mais humana, mais ética, mais moral, né? E vão se debruçar nessa história da busca do Jesus histórico e termina dando o que deu aí, né? A gente tem aí hoje o liberalismo teológico invadiu a igreja da Europa e trouxe muitos problemas, né? Nesse aspecto. Tá certo? E outra coisa, professor, aí continua, mesmo com essas ideias do século XIX, né, do Jesus histórico, aí vai permanecer com aquela mesma controvérsia trinitariana que o senhor citou, e quando fala que Cristo como Filho de Deus e da mesma substância do Pai, Na continua essa mesma... verdade, o que acontece é o seguinte: você tem um momento na história teológica de que eu vou ter uma visão mais filosófica a respeito de Cristo, uma visão mais ética e moral, né? E é lógico que a partir do momento que eu começo a olhar Jesus com um outro olhar, é lógico que aí você vai desconstruir os temas mais fundamentais da doutrina cristã. A questão da Trindade começa a não ficar mais como era antes. Isso aí é um fato, entendeu? Na verdade, o que acontece é o seguinte: a teologia liberal ela vai tentar ter uma visão mais, como eu posso dizer, a teologia liberal ela é mais ecumênica em sua postura teológica. Cabe todo mundo dentro da bandeja lá, todo mundo dentro do mesmo pensamento. Você pode ser até hinduísta, mas o hinduísta acredita na divindade, acredita em Deus. O cristão também. Só que a maneira que o hinduísta vê é que ele vê um panteísmo ali, tudo é Deus. O cristianismo não. O cristianismo não vê que tudo é Deus, porque esse Deus é diferente daquilo que ele criou. Mas, no contexto, na teologia liberal, ela vai tentar unir essas formas de pensamento. Por quê? Porque você está tratando do divino, daquilo que é transcendental e que não pode ser explicado pela razão humana. E aí
Professor, Diga. olha como é interessante. Tem um tal de Vitor Azevedo, eu acho. Ele é um liberal, certo? E uma das pregações dele, ele diz que se Jesus estivesse no lugar de Adão, o primeiro homem, ele teria caído também, teria pecado também. Aí a gente entra nesse gancho que a gente pegou hoje. O liberalismo hoje coloca a ênfase do Cristo no homem, né? Da forma humana, e coloca assim: ele era como você. Você também iria cair, mas Cristo também ia cair se ele estivesse no lugar de Adão. Aí a gente pega hoje e vê que o problema da cristologia, ela perdura até hoje, e essas heresias, né? Porque isso é uma heresia. Isso aí está quebrando totalmente a divindade de Cristo. E aí ele coloca na mesma posição e diz: olha, se Cristo estivesse no lugar de Adão ali, ele teria caído também. Aí esquece, né? Aí veja só, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o Adão, o segundo Adão, ele era perfeito, sem pecado, né? Por quê? Porque está olhando para o lado divino que existia na pessoa de Cristo, né? Não há um justo sequer, mas essa justiça veio por meio de quem? Veio por meio do Filho. Aí, de repente, alguém dizer que se Cristo estivesse no lugar de Adão, tu teria caído, teria... É meio estranho, né? E às vezes, por não examinar as Escrituras, o que é que Jesus diz? Errais muito em não examinar as Escrituras. A gente falando disso, o próprio Jesus tinha um grupo religioso da época que não acreditava na ressurreição. Então, qual é o grande problema da igreja hoje, atual? A falta de examinar a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, né? Inspirada, e a gente precisa se reportar para ela. Ela nos diz quem é Deus, quem é Jesus Cristo, nosso Salvador. E ela apresenta isso de forma muito clara e muito objetiva. Muito bem. 20 horas, 20 minutos, vamos orar. Nós temos ainda, acho que essa é a 5ª aula, né? Nós temos mais 5 aulas. Eu não estou nem contando as aulas, só sei que eu achei que na quarta-feira eu dou a aula, mas depois eu vou até verificar direitinho. Mas a gente tem mais 5 aulas, temos mais alguns temas bem interessantes para serem tratados. E assim, o que eu peço é a ajuda de vocês. Eu não vou dizer que sou expert em doutrina, né? E embora eu goste muito da história, mas o que eu posso recomendar é a leitura de vocês. Leiam esse material, tá bom? Leiam o capítulo sobre expiação agora, né? A doutrina da expiação, como é que ela é vista historicamente falando, essa doutrina. E aí a gente vai trabalhar esse tema, quem sabe a gente trabalhe ele ou mais outro, mas a ideia é trabalhar esse tema na próxima aula. Está na página, só um minutinho, para me dizer para vocês. A página 149, certo? A doutrina da expiação ou da obra de Cristo. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade. Nos despede na tua paz. Obrigado pela vida dos alunos que participaram na noite de hoje. Nos dá uma noite de paz e segurança. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe e até a próxima aula, viu?